E aí pessoal, beleza? Então, aqui sou eu, o professor André Borba, conversando um pouquinho com vocês, né? Pra gente aproveitar esse tempo da quarentena para não ficar parado, para estar trabalhando também, fazendo outras coisas que não fica deitado no sofá, né? Dormindo na cama. Por que não aproveitar esse momento para estudar um pouquinho de biologia, né? Entender melhor os conteúdos e quando voltar dessa quarentena linda, maravilhosa, a pessoa vai estar o quê? Pleníssima, sabendo todos os conteúdos de biologia, né? Preparada aí para SSA, Enem, tudo que vier no final desse ano. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer essas videoaulas, né, com essas apresentações, né, e meu áudio explicando algumas coisas. Espero que vocês gostem, que vocês utilizem esse material para estudar. E é isso, vamos às aulas, né? Pensando nisso, nós vamos começar falando sobre o reino protoctista, né? O reino que engloba os protozoários e as algas. Como os protozoários e as algas são bem diferentes entre si, de maneira geral, então eu resolvi dividir essa aula em duas partes. Uma primeira parte falando só sobre protozoários e outra falando só sobre algas. Nessa parte um sobre protozoários, a gente vai ver o módulo um da parte um dos protozoários, que é falando sobre as características gerais, a estrutura e a classificação desses protozoários, certo? Então vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, os protozoários, eles Como eu tinha falado anteriormente, os protozoários eles pertencem ao reino protoctista, que anteriormente era chamado de reino protista, certo? Esse nome não é utilizado mais, então botem na cabeça, protoctista. Esse reino ele abrange dois grandes grupos, né, de organismos que apresentam as características bem distintas, os protozoários e as algas. Os protozoários, a diferença principal dentro desses dois grupos é que os protozoários são heterótrofos, né? Enquanto que as algas são autótrofas. Ou seja, um é, se alimenta de outros organismos para sobreviver, enquanto que o outro ele produz seu próprio alimento. Então aqui a gente tem exemplos de uma ameba, né, de um paramécio, né, que são exemplos de protozoários, né, heterótrofos. E aqui nós temos uma alga unicelular e uma alga multicelular. Isso é uma outra coisa também diferencial. Todos os protozoários, além de serem heterótrofos, eles também são unicelulares. Enquanto as algas, elas são autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento, fazem fotossíntese, mas algumas são autótrofas unicelulares e outras são autótrofas e pluricelulares ou multicelulares, né? O nosso famoso sargaço que a gente encontra na praia, que a gente está podendo ir por causa da quarentena, não é mesmo? Então, basicamente isso. Mas a gente não vai falar sobre algas hoje, a gente vai se focar tudo aqui em protozoários. Então, protozoários, características gerais. Primeiro, eu vou logo dizendo, gente, protozoários são muito diferentes entre si, têm características muito diferentes, estruturais, né? Podem ter formas diferentes. Aqui eu tenho aqui uns desenhos de alguns protozoários, vocês podem ver que esses três aqui já são bem distintos, esses quatro aqui já são bem distintos entre si. Então os protozoários eles são de fato bem diferentes entre si e por isso eles têm características que separam eles em grupos diferentes. Mas antes de chegar nisso, a gente vai falar de características gerais, compartilhadas por todos os protozoários. Primeiramente, os protozoários são eucariotos, né? Ou seja, eles são seres eucarióticos. Diferentemente das bactérias que nós trabalhamos anteriormente, do reino Monera, que são procariotas, nós agora vamos começar a trabalhar com um reino, que é o protoctista, que tem organismos eucariotos, ou seja, que possuem carioteca, possuem núcleo organizado e organelas citoplasmáticas, né? Então, aí está um organismo que tem núcleo, um organismo eucarioto. Além disso, todos os protozoários, como eu já falei anteriormente, são unicelulares, uma única célula, heterótrofos, se alimentam de outros organismos vivos. Em sua maioria, os protozoários são de vida livre, né? Não precisando viver dentro de outro organismo. Então, vivendo em ambientes, principalmente, que tenham água, ou então muito úmidos, como, por exemplo, ambientes de água doce, água salgada, locais úmidos. Os protozoários eles fazem parte do plâncton, né, que existe tanto em ambiente de água salgada, né, e também em ambiente de água doce.
E alguns deles podem ser encontrados também em lugares muito úmidos, você começa a ver o crescimento desses protozoários, certo? Alguns deles são parasitas, né? E aí causadores de doenças importantes, que a gente vai estudar mais pra frente, como amebíase, giardíase e doença de Chagas, causadas simultaneamente por ameba, giardia e trypanosoma cruzi. E há outros que têm relações mais complexas com outros organismos. Não é só parasitas ou vida livre, mas outros também vivem dentro de organismos e existe uma troca de benefícios, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre relações de comensalismo, mutualismo, tá? Eles podem realizar tanto reprodução sexuada ou assexuada, mas a gente vai falar sobre reprodução agora, só para vocês ficarem cientes que eles podem fazer as duas coisas. E eles fazem a digestão dos alimentos no interior das células. É fácil essa, né? Se eles só têm uma célula, eles têm que fazer tudo nessa célula. Então, se eles têm que fazer tudo nessa célula, eles vão absorver alimento nessa célula e digerir esse alimento dentro dessa própria célula, tá? E aí que tá. Se lembra que eu falei logo no início que os protozoários têm diferentes formas, né? Diferentes formatos. Então, dependendo dessas diferentes formas, eles podem ser classificados em grupos distintos. Como as formas deles mudam muito, a gente pegou. Existe uma classificação que é baseada nos tipos de locomoção desses protozoários. Essa é a classificação mais bem difundida, mais conhecida, e é essa que a gente vai adotar aqui. Existem 4 grupos principais, e a gente vai começar por eles agora. O primeiro é os rizópodes, que é o grupo das amebas, né? Vocês podem ver aqui nessa primeira foto aqui do canto, uma amebinha aqui, ó, bem bonitinha, essa célula. E uma característica dos rizópodes, podes, pés, é que eles possuem pseudópodes, os falsos pés. A gente viu isso quando a gente falou sobre macrófago, lembra? Lá atrás, quando a gente falou de macrófago, né, que faz fagocitose, né, glóbulo branco, que come, né, as células invasoras do nosso organismo. Pois bem, as amebas, elas têm esses pseudópodes, né, que são projeções, expansões da célula, que funcionam como se fossem, na verdade, uns tentáculos, que elas utilizam para absorver outras células e substâncias no organismo para dentro da célula e se alimentar. E além disso, esses pseudopodes, eles também vão servir para a movimentação. Ela se estica toda nesses tentáculos, se agarra em alguma coisa e puxa o resto do corpo de volta, né? Então, os protozoários que têm esses pseudopodes, esses falsos pés, que são essas expansões da célula, são classificados dentro do grupo dos rizópodes, certo? Um outro grupo também são os ciliados. Tá muito fácil. Ciliados é que tem cílios. Exatamente. Então, aqueles protozoários que vão apresentar cílios, são essas estruturas aqui que são semelhantes a cílios, né? Vocês vão pensar nos nossos cílios, né? Mas são estruturas anexas à membrana plasmáticas, curtas e numerosas, que servem para essa movimentação do protozoário, geralmente em ambiente aquático, por exemplo, quando ele está lá localizado no ambiente aquático, mas também dentro de um outro organismo, enfim. Então, eles vão se movimentar batendo esses cílios aí em alta velocidade, fazendo então com que eles se movam em ambiente líquido, né? Como eu falei, protozoários estão sempre associados, mesmo em vida livre, a ambientes em que tenha líquido, seja água doce, água salgada ou ambientes úmidos, tá? Um outro tipo de protozoários são os flagelados, né? Flagelados está fácil também, são aqueles que têm flagelos. A gente já viu flagelos quando a gente falou de bactérias, algumas bactérias têm flagelos, e alguns protozoários também têm flagelos, e aqueles que têm flagelos são chamados então de flagelados. Diferentemente dos cílios, a gente vai ver que os flagelos geralmente são em menor número do que os cílios, né? Se a gente for comparar aqui, são maiores, né? Não são tão curtos, são mais longos e menos numerosos. Tá certo? Tá errado aqui. Já vou logo substituir. São longos e pouco numerosos. Pouco numerosos. Perfeito. Então, nós temos os rizópodes, que tem pseudopodes, essas expansões da célula, esses falsos pés. Os ciliados, que vão apresentar cílios, essas estruturas menores, curtas e numerosas que vão utilizar para se mover. E os flagelados, que vão ter esse flagelo maior, longo, comprido e poucos numerosos, né? Embora tenham alguns registros de protozoários flagelados que tenham dezenas de flagelos, mas ainda assim menos do que os cílios. E, por fim, nós temos os esporozoários.
Esses aqui são um pouquinho mais complicados, né? Mas assim, qual a diferença dele para esses três aqui? Eles não têm estrutura de locomoção. Tá vendo? Eles não têm nem cílio, nem flagelo, nem psilopode. Por quê? Todos os esporozoários são parasitas, então eles se locomovem dentro da corrente sanguínea do organismo que ele está parasitando. Então, eles não precisam de uma estrutura para locomoção propriamente dita, embora eles tenham uma estrutura característica que se chama complexo apical, apical ápice. Na ponta deles, eles têm aqui, ó, uma pontinha, tá vendo? Parece uma coxinha. Na ponta da coxinha, né, que a gente chama de complexo apical, é uma estrutura responsável para fixação e penetração nas células hospedeiras. Como eu disse, os esporozoários são todos parasitas, né? Todos desse grupo são parasitas. Então eles têm essa estruturinha aqui que vai servir justamente para eles se prenderem e atacarem outras células, né? As células hospedeiras deles. Perfeito? Agora vamos ver um pouquinho sobre cada um desses grupos em maior detalhamento. Então, vamos lá. Começando pelos rizópodes, né? Como eu falei anteriormente, os rizópodes são esses aqui, ó. Tá vendo que tem essas projeçõezinhas aqui que são os pseudopodes, que eles utilizam tanto para locomoção quanto para pegar uma partícula de alimento. Tá vendo aqui, ó? Ele esticando aqui, ó, os pseudópodes para se alimentar de alguma coisa que estava ali no meio ambiente, certo? Os rizópodes, vocês podem encontrar eles com os nomes também de sarcodina, né, ou rizópoda. Então vocês podem encontrar esses nomes. Eu sei, gente, que é muito nome, mas lembra principalmente assim, rizópodes, pseudopodes, prolongamentos, né, que servem para locomoção e para captura de alimento. Eles podem ser de vida livre ou parasitas, né, ou seja, vão ter alguns que vão estar parasitando outros organismos e outros vão viver ali de boa vidinha deles em ambientes úmidos ou de água doce, de água salgada. Alguns têm uma relação de comensalismo. Comensalismo, o que seria uma relação de comensalismo? É quando um organismo ele vive numa relação com outro em que ele não prejudica esse outro organismo, mas ele se beneficia, certo? Mas não causando prejuízo a esse organismo. Então, por exemplo, nós, seres humanos, temos no nosso intestino grosso um protozoário, uma ameba, um rizópode chamado Entamoeba coli. Esse Entamoeba coli, ele fica lá se alimentando de restos dos nossos alimentos, né, que estão ali no intestino. Não causa mal pra gente, ele está lá vivendo de boa a vida dele. Então, essa relação em que ele vive lá de boa, sem causar mal pra gente, e está lá se beneficiando, a gente chama disso de comensalismo, beleza? Uma coisa importante, né, que os rizópodes têm, vários outros protozoários têm, é o vacúolo contrátil. Vacúolo contrátil. O que é isso, professor? Vacúolo contrátil, ele é uma estrutura que existe dentro dos protozoários, que tem aqui, por exemplo, nos rizópodes, que serve para controle osmótico. Vocês se lembram que é osmose? Que é aquela questão da entrada e saída da água dentro de organismos, a depender da quantidade de sais e tudo mais. Enfim, no resumo da obra, esse vacúolo contrátil, o que é que ele serve? Ele serve para controlar a entrada e a saída da água na ameba, né? no rizópode. Porque se não tivesse esse vacúolo contrátil, ela poderia absorver água demais e estourar em alguns ambientes, ou então ela poderia secar rapidamente em outros. Então, para ter esse controle da água dentro dela, já que ela é uma célula só, ela precisa ter um controle disso, ela tem uma estrutura responsável só para isso, que se chama vacúolo contrátil. Tá bom? Como a gente pode ver aqui na figura, né, eles se alimentam, né, absorvem essa partícula de alimento, né, crescendo os pseudópodes para capturar isso e internalizam essa partícula de alimento para dentro, né, da célula. E quando elas botam isso para dentro da célula, elas formam o que a gente chama de fagossomos, né, que são essas bolinhas aqui que a gente está vendo, que é como se fosse assim, engoliu, é como se fosse bolo alimentar da ameba. Ela absorve isso, faz essas bolinhas de alimento, e aí ela junta essas bolinhas de alimento que ela absorveu com os lisossomos, que se lembra quando a gente falou sobre citologia e tal, aquelas organelas citoplasmáticas, o lisossomo, que ele é responsável por
degradar partículas, né? Então, se você tem um alimento, você precisa quebrar esse alimento, você precisa digerir esse alimento. Então, o fagossomo, que é uma vesícula, né? Um saquinho que vai ter o alimento, ele vai se juntar com o lisossomo, que é a organela citoplasmática que serve para degradar partícula, para digerir partículas, e eles juntam e formam um vacúolo alimentar, né? O que é justamente o lugar, o vacúolo digestivo, o vacúolo alimentar, que é o lugar aqui onde essa célula ela vai digerir esse alimento para poder absorver os componentes que são interessantes para ele, tá bom? Então é isso. Risópodes tem pseudopodes, prolongamentos, né, das células que servem para locomoção e alimentação, captura o alimento, forma um fagossomo, né, fago, comer, né, somo, vesícula. Esse fagossomo se junta com o lisossomo, que digere a partícula, formando um vacúolo digestivo, vacúolo alimentar, que ele vai utilizar para absorver as substâncias que existem lá, tá? E ele vai ter também a vacúolo contrátil, que vai controlar a entrada e a saída de água do corpo dele, tá bom? Então, risópodes, pseudópodes, vacúolo contrátil, vacúolo alimentar, o vacúolo digestivo. Perfeito? Vamos pro próximo. Ciliados. Os ciliados é fácil também, né? São aqueles que possuem cílios, né? Nós vamos encontrar ciliados em livros, né? Às vezes em questões de vestibular. Também pode ser chamado de ciliata ou ciliófora, né? Professor, é muito nome, mas dá para parando assim, ó, ciliado, ciliata, ciliófora, é tudo bem parecido, porque eles possuem justamente cílios, né? Essas estruturinhas aqui, né? Que são os cílios. Eles podem ter vida livre ou serem parasitas, né? Mais uma vez, se for vida livre, ambientes com água. Alguns têm relação de mutualismo, olha, também já é diferente, já não é mais comensalismo, é mutualismo. O que é isso? Mutualismo, mútuo, né? Coisa mútua, um beneficiando o outro. Então são organismos que vivem dentro de outros organismos e, nesse caso, né, são protozoários que vivem dentro de outros organismos e aí dão benefício para esses organismos e esses organismos dão benefício para eles. Por exemplo, eles podem estar em alguns tratos digestivos de alguns animais, digerindo alimentos que aquele animal geralmente não digeriria, mas ao mesmo tempo aproveitando, pegando parte desse alimento para sua própria sobrevivência. Então ele está beneficiando o animal, digerindo coisa que ele não digeriria e se alimentando ali também de boa, tranquilo. Então isso seria uma relação mutualística, certo? Uma coisa bem interessante, bem particular dos ciliados é que eles apresentam dois tipos de núcleo. Eles têm um macronúcleo, que é esse núcleo maior, macro maior, que serve para a realização de todas as atividades vitais do organismo, né? Então, tudo que precisa para a sobrevivência do organismo vai estar ligado ao macronúcleo. E vai ter os micronúcleos, que vão servir unicamente para a sua reprodução sexual. Então, quando eles forem reproduzir, eles vão utilizar esses micronúcleos. Mas se retirasse esses dois micronúcleos da célula, ele só não iria reproduzir, ele ia continuar sobrevivendo. Mas se tirasse o macronúcleo, essa célula, né, esse organismo, ele iria morrer. Como a gente viu nas amebas, eles também vão ter aqui, ó, vacúolos contráteis, né, que servem para a mesma função, que é justamente controle de água dentro da célula. Fora isso, eles também vão ter vacúolo digestório, que também serve para a mesma função, que é a digestão de alimentos que eles ingeriram. Só que eles têm estruturas específicas ligadas à digestão. Os ciliados, eles têm um buraquinho, né, uma entrada, né, que serve para a entrada de alimentos. Então, o alimento, eles, com os cíliozinhos deles, eles podem capturar o alimento e ir dirigindo esse alimento em direção a esse buraco aqui, que funciona como se fosse uma boca, né? Uma boca desses organismos, que se chama citóstoma. Estoma, né, quer dizer boca, cito, célula. Então, como se fosse a boca da célula. Então, ele leva isso para essa cavidade aqui, né, que seria a boca dessa célula, não uma semi-boca dessa célula. E aí eles vão ter um tubinho que é como se fosse a faringe. Veja que interessante, uma célula que tem quase uma boca, que é a citostoma, quase uma faringe,
que é a citofaringe, né, que serve para conduzir o alimento. E aí a gente vai ter aqui no final o vacúolo digestório, que é onde vai ocorrer a digestão. Então ele vai ter como se fosse uma boca, uma faringe e um estômago, né? Só que aí não é boca, nem faringe, nem estômago. No lugar de boca é citóstoma, no lugar da faringe é citofaringe, né? Ou funil bucal. E no finalzinho você vai ter o vacúolo digestório, onde vai ocorrer a digestão dos nutrientes que ele capturou. E como se não fosse suficiente, eles têm outra cavidade aqui, ó, que eles utilizam para eliminar excretas, né? Que é como se fosse um poro anal, né? Um porozinho, uma cavidade anal que se chama citopígio, certo? Então eles vão ter citostoma, que é como se fosse uma boca, citofaringe, que é como se fosse uma faringe, né? Vacúolo digestivo, depois que digeriu, o restante é eliminado pelo citopígio ou poro anal. Então os ciliados eles vão ter um macronúcleo, responsável pelas atividades vitais, micronúcleos, responsáveis pela reprodução sexuada, vacúolo contrátil, controle de água, entrada e saída de água na célula, vacúolo digestório, né, para digestão dos alimentos ingeridos pela cavidade bucal, né, que é a citostoma, que passa pela citofaringe, né, até formar esse vacúolo digestório aqui. E as excretas são eliminadas pelo poro anal, que é o citopígio. Tá certo? Então tá vendo uma coisinha pequenininha dessa, mas tem todas essas partes interessantes aí pra gente examinar. E paramécio é o exemplo mais comum de protozoário ciliado. Então vocês podem escutar muito ouvir falar desse nome, paramécio, que é um tipo de protozoário ciliado. É exatamente esse aqui que está no desenho. Tá bom? Entendido? Vamos pro próximo. O próximo são os flagelados. Muito fácil, né? Flagelados é porque eles têm flagelos. Está vendo como biologia é fácil? Tudo muito fácil. Flagelados têm flagelos. Então, eles são chamados, eles podem ser chamados também de flagelata ou mastigófora, certo? Vocês podem encontrar esses nomes lá. Difícil mais nomes, mas vamos concentrar aí nos flagelados. Possuem flagelos, né? Essas estruturas aqui, ó, de locomoção, mais compridinhas, né? Alguns têm um único flagelo, outros têm alguns têm dezenas, então varia na quantidade, né? Mas vocês veem que ele tem uma estrutura bem diferentona dos cílios, né? Eles são mais compridos, né, do que os cílios. Eles podem ter, existem flagelados tanto de vida livre quanto flagelados parasitas. Lembrando, né, gente, parasitas são aqueles organismos que vivem dentro de outros organismos, se alimentam desse outro organismo e prejudicam aquele outro organismo. Então você vai ter um parasita e você vai ter um hospedeiro. Os flagelados parasitas eles vão causar doenças, né, nos organismos que eles vão estar parasitando, né? Em outros e alguns dos flagelados, protozoários flagelados também eles também fazem uma relação do tipo mutualística, né? Mais uma vez, o mutualismo, benefício mútuo. Um exemplo são que existem protozoários flagelados no tubo digestivo de cupins e baratas. Então o cupim vai lá, come madeira e tudo mais, mas ele não consegue digerir a madeira. Quem digere a madeira para o cupim são protozoários do tipo flagelado que estão lá dentro do seu sistema digestório, né? Que vão digerir, ajudar a digerir aquela madeira ali, digerir aquela celulose para o cupim, tá certo? Então e ao mesmo tempo esse flagelado que está lá, ele está se alimentando, está digerindo o cupim, mas está se alimentando também. Então os dois se beneficiam, por isso que é mútuo, é mutualismo. Perfeito? E é importante lembrar dos flagelados também, porque algumas doenças importantes são causadas por protozoários flagelados, né? Uma das que a gente ouve muito falar é causada pelo T. cruzi, ou Trypanosoma cruzi, que é a doença de Chagas, tá? Que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é aquela doença, né, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, mas transmitida por um inseto, que é o barbeiro, né? Quando ele pica a pessoa, ele excreta do lado, e nas excretas dele vai ter esse protozoário aqui, o Trypanosoma cruzi, que entra dentro da corrente sanguínea da pessoa e começa a se multiplicar lá e começa a causar vários problemas, principalmente no coração, né? Pode gerar crescimento do coração, perda de funções cardíacas e tudo mais, da relativa doença de Chagas. Mas nós também temos assim, aqui ó, giardia intestinalis, que causa giardíase, que é uma importante doença que causa diarreia e tudo mais, é bem comum de acontecer.
Trichomonas vaginalis aqui, ó, esse outro protozoário aqui, que causa tricomoníase, que é uma doença que ataca tanto homens quanto mulheres, né? Uma doença sexualmente transmissível também, né? Ela pode causar dificuldade para urinar, problema na uretra, inflamação na uretra, tanto de homens quanto de mulheres, né? Problemas vaginais, penianos, bem complicado. O tripanossoma, outro tripanossoma agora, ó, o cruze causa doença de Chagas e o outro aqui, ó, tripanossoma brucegambiense, que causa doença do sono, também conhecida como beriberi, que é uma doença bem perigosa, que ocorre principalmente na África, acho que só na África, não tenho certeza, mas vou procurar depois, mas eu acredito que é só na África, que essa doença ela causa vários distúrbios neurológicos, né, deixa a pessoa com vários problemas neurológicos, e um deles é de não conseguir dormir bem à noite e dormir muito durante o dia. Mas fora isso, a pessoa pode ter, quando está em complicações mais severas, convulsões e tal, então bem perigosa. E a leishmania, né, que tem várias espécies de leishmania, que causa leishmaniose, que é uma outra doença também, que ocorre aqui no Brasil, inclusive, que é característica por causar feridas que não curam, que não saram, ou na pele ou dentro das vísceras da pessoa. Então é uma doença bem perigosa, aí causada por protozoários. E para terminar a aula de hoje, a gente vai falar sobre os esporozoários, né? Que são aqueles que são todos parasitas, certo? Podem ser chamados também de esporozoa ou apicomplexa, certo? Eles têm esse nome apicomplexa porque eles têm esse complexo apical, né? Que é justamente essa estrutura aqui, ó, no ápice da célula, né? Que serve, né, para ele se fixar numa célula e começar a atacar essa célula. Aqui, por exemplo, a malária, né, é uma doença que tem aqui no Brasil, né, e tem na África também, que é causada por um protozoário, né, que é o Plasmodium. E esse protozoário aqui, ó, ele é do tipo esporozoário. Tá vendo ele aqui? Isso aqui, ó, é uma hemácia, glóbulo vermelho do sangue. Ele ataca essa hemácia, tá vendo aqui? Ele ataca utilizando esse complexo apical, ó. Ele se fixa na hemácia utilizando o complexo apical, né? E aqui ele vai começar a se multiplicar aqui dentro, ó. E no que ele se multiplica, a hemácia começa a estourar. E aí a pessoa começa a ter anemia, né? Então, esse complexo apical é utilizado pelos esporozoários para poder se fixar e entrar, né, nas células que ele vai parasitar, porque todos os esporozoários são parasitas. Por isso que, como todos os esporozoários têm complexo apical, alguns têm esse nome de apicomplexa, tá certo? Não possuem estrutura particular de locomoção, né? Eles não têm cílios, flagelos ou pseudopodes, porque como eles são todos parasitas, então geralmente eles navegam pela corrente sanguínea mesmo do organismo que ele está parasitando. Então eles não precisam de uma estrutura particular para se locomover, mas tem uma estrutura particular, já que eles são parasitas, para poder se fixar e parasitar, invadir o organismo, né? Apresenta esse complexo apical, eu já falei, são todos parasitas. E eles têm esse nome esporozoário porque alguns deles, né, não são todos, mas uma boa parte, eles formam esporos de resistência. Você lembra que a gente falou sobre esporos de resistência? Quando a gente falou de bactérias, que algumas bactérias apresentavam esporos de resistência. Pois pronto, então esses esporozoários aqui, eles também alguns deles apresentam esporos de resistência, que quando eles estão em ambientes que não são favoráveis para o estabelecimento deles, né, no lugar deles morrerem instantaneamente, eles se secam, se protegem e ficam lá formando esse esporo ali, esperando que o ambiente mude. Por exemplo, ele está num ambiente ali que, não, como eles são todos parasitas, né, então que não tem o organismo ainda não chegou ali para ele parasitar, ele fica lá em esporo de resistência para quando o organismo passar, ele entrar ali dentro dele e começar a se crescer e se multiplicar de novo, tá certo? E além da malária, eles também causam toxoplasmose, que é uma outra doença também bem importante. Então, como eles são todos parasitas, eles têm uma grande importância em saúde pública, porque eles são vetores de doenças tanto em seres humanos como em animais e em outros organismos. Perfeito, gente? Então é isso. Era essa a aula que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Por hoje é só. Até mais.
e a gente se vê por aí, vamos conversando e eu vou postar no CIEP uma atividade sobre protozoários, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau.